Fala galera, tudo bem? Hoje é dia de a gente discutir sobre os grandes acordos de paz que ocorreram logo após o fim do conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, oficialmente, no dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinava a sua rendição e colocava fim a este primeiro grande conflito que nós temos de proporções mundiais, como a gente viu nos vídeos anteriores. E aí, logo após o conflito, começa uma movimentação, em especial entre os países vencedores, para acertos de como ficaria o mundo pós essa grande experiência da Grande Guerra. Então começam a se desenhar aquilo que vai ficar conhecido na história como os acordos de paz. Alguns deles vão ganhar mais relevância e importância, outros nem tanto, mas são assinados uma série de acordos, desde acordos que vão a questões econômicas, a questões de redistribuição dos territórios imperialistas e também acordos que vão redefinir o mapa da Europa nesse momento, porque sim, pós Primeira Guerra Mundial nós vamos ter um novo mapa da Europa, uma nova redefinição das fronteiras dos países europeus. E aí, logo após a finalização da Primeira Guerra Mundial, um dos acordos ou um dos pontos que vai ficar extremamente conhecido é a proposta do presidente dos Estados Unidos, tá? Na Conferência de Paris, em 1919, dentre a reunião da Tríplice Entente, os países vencedores da guerra reúnem-se em Paris para discutir alguns pontos. E aí o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele vai apresentar os 14 pontos para a paz mundial. Alguns desses pontos vão ser aceitos, outros nem vão ser cogitados. Entre eles um dos pontos que não vai ter aceitação, em especial por parte da França e da Inglaterra, vai ser a ideia de defender a paz mundial sem a anexação de territórios como indenização pelos espólios da guerra. Então o Wilson defendia a ideia de que cada um fica com o que tem e a gente não redivide o território. Isso, em certa parte, a gente pode analisar que era um grande interesse para os Estados Unidos, já que isso poderia fortalecer os países europeus e aí evitar esse grande crescimento econômico dos Estados Unidos. Mas, enfim, esse era o grande objetivo que ele colocava nos seus 14 pontos para o equilíbrio das relações dos países, a retomada do reequilíbrio. Mas um dos pontos trazidos pelo Wilson foi a criação da Liga das Nações, um embrião daquilo que é hoje a ONU. Então, lá em 1919, os países envolvidos, enfim, os países mundiais tentam a criação de uma liga dos países para justamente com o objetivo de tentar assegurar a paz mundial e a segurança mundial nesse momento frente a um possível novo conflito. E aí eles criarem esta liga para tentar, negociar, enfim, tentar mediar algum novo desequilíbrio provocado entre os países no mundo nesse momento, né? Então, um dos pontos mais importantes desta conferência foi realmente a redefinição das fronteiras. Então, os impérios austro-húngaros e o Império Turco-Otomano deixam de existir pós Primeira Guerra Mundial. E aí estes países vão se fragmentar em países como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Turquia. Então nós temos uma nova redefinição da Europa nesse momento. O Oriente Médio também acaba sendo fracionado. Surgem regiões como zonas de influência dos países europeus. Síria passa a ser controlado pelos franceses, Iraque, territórios como onde hoje está o Estado de Israel, passam a ser controlados pelos britânicos, né? E dentro desse contexto, no Oriente Médio, intensifica o processo de imigração dos judeus, tá? Com a intensificação, principalmente o incentivo do governo britânico, do movimento sionista, a ideia dos judeus retornarem ao seu espaço, a Terra Santa, sua terra prometida,
Então os britânicos nesse momento incentivam essa volta, que depois isso vai ter um desdobramento durante a Segunda Guerra Mundial e também depois, lá em 1948, com a criação do Estado de Israel. Mas o tratado mais importante que nós vamos ter durante a Primeira Guerra Mundial e que vai ficar marcado na história como um dos grandes estopins para a Segunda Guerra Mundial é o Tratado de Versalhes. É o principal acordo político que põe fim à Primeira Guerra Mundial. Então ele foi realizado e produzido e elaborado em junho de 1919, e em especial como a Alemanha acaba sendo o último país a se render na guerra, ela acaba sendo responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. E aí a Alemanha vai sofrer duras e pesadas penalizações pela Primeira Guerra Mundial. Os alemães vão ser obrigados a pagar aos países vencedores enormes indenizações por seus prejuízos e suas percas, vai ter que ceder seus territórios coloniais, né? Vai ter que entregar à Polônia uma faixa de terra para que a Polônia tenha saída ao mar nesse momento. Então aí nasce o famoso corredor polonês. Então a Alemanha fica dividida, ela tem o seu território fracionado por um trecho, né, por uma saída para o mar, e em especial essa saída para o mar era um dos portos mais importantes e economicamente mais ricos que a Alemanha tinha nesse momento. Né? A Alemanha também é obrigada a se desmilitarizar após a Primeira Guerra pelo Tratado de Versalhes, então ela tem um limite de apenas 100 mil soldados, né? E nem eram soldados, eram voluntários para cuidar da segurança do país. Eram proibidos de fabricar e manter aviões militares, canhões, submarinos, e a polícia alemã era limitada à utilização de armas de até calibre 38, não poderia ultrapassar este calibre. Além disso, também a Alemanha perde o território de Alsácia-Lorena para a França, alguns territórios importantes que eram fornecedores e fontes de renda para os alemães. Os alemães não vão aceitar de muito bom grado essas imposições, e aí o que o Tratado de Versalhes, em especial, produz no alemão é justamente um sentimento de humilhação, que vai sendo alimentado nos próximos anos e nas próximas 2 décadas, e vai ser essencial para o surgimento e proliferação do movimento nazista lá no final da década de 20 para a década de 30 nesse momento. Então o Tratado de Versalhes, muito mais do que propor a paz, foi um tratado que impôs sobre a Alemanha essas pesadas indenizações e acaba produzindo um grande reflexo econômico na Alemanha, né, no país, já que, devido a essas sanções, a Alemanha perde muito da sua capacidade produtiva nesse momento. Então, o Tratado de Versalhes, em especial, talvez porque os países nesse momento jamais imaginaram que um novo conflito, como foi a Primeira Guerra Mundial, pudesse vier a acontecer novamente. Então, esse Tratado de Versalhes, na verdade, ele também pensa a paz, organiza a guerra pós 1918, mas também começa a produzir aquilo que vai ser, de forma geral, a Segunda Guerra Mundial. E, em parte, entender a Segunda Guerra Mundial é voltar e olhar para essas sanções do Tratado de Versalhes de 1919, esse que foi talvez aí o mais importante, junto com algumas outras grandes redefinições do mundo pós a experiência da Primeira Guerra Mundial nesse contexto. Ok? Ó, gostou? Fica ligado que logo tem mais.